Olá, hoje vamos falar de uma coisa que todo mundo sabe o que é, chamada degradação. Degradação, sim. Degradação porque quando a gente olha as coisas do jeito que elas estão hoje nesse nosso mundo, a gente fica, eu não vou dizer que fique assustado, porque provavelmente tudo isso que a gente vive hoje em dia é algo esperado, é algo que já está no plano de quem faz tudo isso aqui funcionar e funcionar do jeito que funciona. Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas Deus faz e permite tantas atrocidades, tantas coisas horríveis que acontecem nessa terra que nós vemos. Eu vou dizer a você que sim, Deus permite tudo isso. Porque nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio de dizer não, de mudar o status das coisas, de olhar, de ter o bom senso, de olhar o próximo como a ti mesmo, como dizia Jesus, e poder pensar em uma melhora geral, não só a melhora da sua conta bancária ou do seu status de poder ou coisa assim. Não. Mas a gente não faz isso. Quando eu digo a gente, eu estou generalizando, porque se o mundo está na condição que está, é porque a maior parte daqueles que aqui estão ainda se comprazem com o mal. Nós passamos mais de 2000 anos e o circo romano que a gente tinha naquela época de Jesus Cristo ainda está entre nós. Pessoas que olham a desgraça alheia, que querem ver sangue, que querem ver coisas acontecendo, coisas horríveis acontecendo, decapitações, mortes, enfim, toda sorte de atrocidades que muitos dizem que não compactuam, que não querem, mas no seu mais íntimo estão lá, ansiosos esperando o que aconteça para poder estender o seu olhar e ver aquilo que dizem não querer ver. Esse é o ser humano. Por isso que eu digo em degradação. Eu lembro quando eu era pequeno, há mais de 60 anos, e eu penso, e eu via que era tão normal sair de casa, era tão normal estar na rua brincando, que as coisas, quando aconteciam coisas muito horríveis, elas chamavam a atenção de todos, porque eram um quanto raras. E hoje em dia a gente vê tantas e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que nós ficamos espantados. Pelo menos eu fico. E esse espanto, ele se dá porque é como se de repente acontecesse algo que a gente sabe. Pelo menos nós que pensamos de uma determinada forma, sabemos que vai acontecer. Quando você está terminando algo, diz a bondade humana, diz a bondade celestial que nós temos que tentar ajudar aqueles que necessitam, mesmo que eles não saibam que necessitam. E nessa necessidade e nessa ação de ajuda, se faz com que muitos que já deveriam estar em outros lugares, em outros planetas, em outros lugares, para reiniciar toda a sua trajetória, porque não conseguiram entender que a única coisa que os poderá manter nessa terra aqui é a predileção ao bem, é a vontade de querer ser melhor. Não conseguem entender isso. Então foi dada uma grande chance a muitos que estavam lá atrás, já estavam lá atrás, porque tinham feito tantas coisas erradas ao longo de tanto tempo, e agora estão retornando, ou retornaram já, muitos deles já estão aqui entre nós, já um tanto quanto maduros, e estes, por sua vez, cometem todo esse tipo de infortúnio que atinge a todos nós. Porque são muitos casos, né? Eu fico espantadíssimo quando eu vejo, por exemplo, que alguém mata alguém, tira a vida de alguém e depois simplesmente vai
viver a sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Eu fico pasmo pensando, não há nenhum respingo de humanidade numa pessoa assim, ou quando se tomam decisões absurdas e envolvendo a milhões de pessoas, simplesmente porque o meu orgulho é muito grande e eu preciso fazer com que prevaleça tudo aquilo que eu acho, que eu penso. Pouco me importa quem está olhando, quem está sofrendo, quem quer que seja. Isso a gente vê a diário, vê o tempo inteiro. E eu diria a você, por mais absurdo que possa parecer, que isso é necessário. Porque da mesma maneira que nós queimamos aquele matagal, para que daquele incêndio surjam novas oportunidades de vida àquele campo, muitas vezes é necessário também que se queime todas as malezas, e elas, para queimarem, elas têm que estar visíveis, incomodando com seu calor, com seu fogo, para que a gente possa, depois que elas virarem cinzas, começar de novo um processo de melhoria. E assim funciona toda a nossa existência. Se você analisar a história, você vai ver que da Idade Média nós saímos porque houve um levante, não isolado, um levante em muitas partes, para que desse levante muitos pudessem abrir seus olhos e se dizer contrários a muitas coisas, e dessas coisas acontecerem as mudanças que propiciaram que nós hoje estivéssemos aqui como estamos. Mesmo assim, elas foram, digamos, muito pontuais naquele momento, mas elas não foram definitivas. Por que não? Porque nada é definitivo. E aí nós temos que viver entendendo que todas essas coisas atrozes, todas as ignominias, todas essas barbaridades que a gente vê, elas ainda vão estar no nosso horizonte. E eu me pergunto, nós temos que nos desesperar com isso? Não, porque você não vai poder fazer absolutamente nada a não ser conter a sua indignação e tentar fazer aquilo que você acha que é certo, porque você sabe que esse certo, porque alguém poderia me dizer, mas o que é certo? Certo é aquilo que não faz mal a ninguém, certo é aquilo que traz benefícios a todos, e também a você, por que não dizer? Porque quando nós pensamos no benefício, nós temos que pensar no benefício que trará para todos aqueles que de alguma forma poderão ser tocados por isso. E se eu também for, que bom, que bom. Vou dar um exemplo, imagina que eu fosse milionário e de repente eu digo, eu quero dar a minha fortuna para a caridade, abrir uma fundação para ajudar isso e aquilo. Muitos, imaginem, filhos, por exemplo, se diriam indignados, como você vai abrir mão de tudo isso que você fez, é nosso. Eu poderia até dizer, não é nosso, é meu, eu fiz. Vocês são herdeiros pelas leis da terra, mas vocês não são obrigados. Eu não sou em obrigação de dar isso a vocês, eu posso fazer o que eu bem entendo com aquilo. E claro, haverá um pequeno séquito que estará contrário, achando um absurdo o que eu estou fazendo, mas eu estarei fazendo um bem bem grande para muitos, muitos e muitos. Alguém poderia dizer assim, mas você vai ficar pobre? Eu poderia dizer, não, eu não vou ficar pobre. Eu sempre manterei o suficiente para poder viver bem e dar aquilo que eu preciso aos meus filhos. Mas muitos desses filhos poderiam dizer, não, eu não quero só isso, eu quero mais, porque se você tinha tudo aquilo, ou tinha possibilidades de tudo aquilo, eu também as quero, mas não fez nada para isso. Quem está sendo prejudicado? Aqueles milhares de irmãos, de pessoas que podem receber alguma coisa, uma ajuda até constante, se for uma fundação, alguma coisa assim que se mova nesse sentido, ou aqueles que querem mais e mais e mais, sem nunca ter feito nada. Alguém poderia dizer, você está sendo prejudicado porque você está abrindo mão. Quem disse que eu estou sendo prejudicado?
eu não estou sendo prejudicado, porque eu entendi algo que muitos não entenderam. Eu entendi que tudo que eu preciso aqui na Terra, eu tenho. De uma maneira ou de outra, eu tenho. E que se eu tenho tudo aquilo que eu preciso, eu posso, por que não dizer assim, dar o excedente, dar aquilo que eu não preciso para quem precisa, ajudando de alguma forma, se eu tenho. Porque se eu não tiver, também posso ajudar de outras formas, como por exemplo, com as minhas palavras, com o meu afeto, com o meu amor, com um sorriso, que seja. Mas a gente pode sempre ajudar o próximo, sempre, sempre. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em crescer aos nossos olhos e aos olhos dos outros, porque os olhos dos outros nos preocupam muito. E aí está a verdadeira degradação do ser humano. Porque o ser humano se preocupa com o que o outro pensa. Se a gente olhar muitas e muitas redes sociais que existem, abertas ao público, escancarando uma vida fictícia, porque isso acontece e a gente sabe disso, não precisamos ser tão espertos para isso, para mostrar algo que nós não somos, para que isso possa sanar quem eu gostaria de ser, me acalentando e me dando a entender que eu estou chegando lá onde eu quero. E ainda mais com essas possibilidades que existem hoje em dia, onde aparecem milhares e milhares de influencers que dizem isso, dizem aquilo, querendo estampar aquilo que pensam de uma forma muito clara a todo aquele que se propõe a segui-los. Antes que alguém diga assim, mas você também não é um influencer? Eu não sou influencer, não. Eu não pretendo nunca ser um influencer. Nem político, nem influencer, nem absolutamente nada disso. Eu digo aquilo que eu acredito ser certo. Você tem todo o direito de concordar ou não comigo, mas eu não faço isso para que você me siga, porque eu não estou preocupado em você seguir-me ou não. Não tenho essa preocupação. Isso aqui é só um meio que eu tenho de poder externar o que eu penso. E se isso de alguma maneira ajudar, porque eu já sei que isso de alguma maneira pode ajudar alguns, no sentido do entendimento, por que não fazer? Eu faço. Então essa é a minha pretensão. Não estou pensando em ter milhares, milhões de seguidores, não estou pensando em ganhar dinheiro com isso. Claro que não. Se isso acontecesse, porque aconteceu, mas não porque eu busquei isso, porque eu não busco, não estou buscando. E assim a gente vai vivendo dentro desse nosso mundo degradado porque os valores estão se perdendo. Mas é normal, como eu disse, porque tudo aquilo que nós somos veio à tona, e esse vir à tona faz com que nós sejamos o que somos, e nós nos mostremos como nós somos, e que possamos ou não possamos tentar entender. Eu acho que ultimamente muita gente não consegue entender muita coisa, porque as coisas às vezes elas estão gritando na minha frente e eu não vejo, eu não entendo. E faço de conta e digo a todo mundo que eu não entendi, mesmo que eu diga que entendi da minha maneira. Não digo que isto seja certo, isso seja errado, mas se todos nós colocássemos tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos no crivo da razão, certamente a gente se daria conta que muitas coisas que a gente diz acreditar, que a gente diz apoiar ou coisas assim, a gente veria que elas não são boas, porque no final das contas elas discriminam, porque no final das contas elas afastam, dividem. É mais ou menos como uma coisa que eu já disse, a religião ela teve um propósito maravilhoso de trazer as pessoas mais perto do divino, da divinidade, de Deus. Mas, infelizmente, o homem, usando da sua forma de ser tão humana, ele fez com que a religião separasse as pessoas. Hoje a coisa mais normal é você encontra várias e várias religiões, várias e várias igrejas, várias e várias coisas, seitas, enfim, e cada uma se diz melhor que a outra, cada uma se acha mais importante que a outra, cada uma se acha exclusivamente aquela
que recebe toda a bondade de um Pai Celestial, que se é um Pai Celestial, ou seja, é um Pai de todos nós, nesse universo, não nessa terrinha pequena que vivemos, mas em um universo infinito, como é que ele pode dizer assim, não, essa religião me representa, essas outras eu vou queimá-las no fogo do inferno? Que isso? São ideias bárbaras, ideias absurdas que muitos cultivam, talvez porque não têm entendimento suficiente para poder dar-se conta que se Deus realmente existe, como eu e você provavelmente acredite, Ele é bom e Ele quer o bem de todos, não só meu, não só seu, de todos. Por isso que a gente tem que começar a abrir os olhos e ver o que é bom e o que não é bom para todos nós. Não pensar só no meu umbigo, porque ele não vai me levar a lugar algum. Ele já teve a sua função quando eu estava lá na barriga da minha mãe. Que Deus proteja a todos nós e que nós possamos abrir os nossos olhos de uma forma que a gente possa entender aquilo que nos cerca, aquilo que ocorre e saber ter paciência, porque tudo acontece no momento oportuno. Graças a Deus.